pela professora Rosiane e pelo professor Braga, e estamos aí. Nós estamos aqui para a gente tentar divulgar o manual que foi feito por esse grupo, que vocês, esse manual, eu gostaria que vocês, depois, a Karen, ela vai colocar o link para vocês terem acesso a esse manual. Esse trabalho foi um trabalho, assim, exaustivo, intenso, mas eu acho que ele está dando bons resultados, então, eu acho que a mensagem aqui do grupo é disponibilizar esse manual e para que vocês tenham acesso e que vocês consigam auxílio através dele, né? Antes da gente começar, Inessa, foi me pedido para dar a palavra para a doutora Dayana, que é coordenadora da Rede Materno-Infantil. Então, vamos dar alguns minutos para ela e a gente começa o nosso caso, tá bom? Bom dia a todos e todas. Vou pedir para as pessoas que não estiverem falando, que desliguem os microfones, que está dando um barulhinho, tá bom? Oi, Dayana, pode falar. Você está com o microfone desligado. Bom dia para todos. Bom, meu nome é Dayana. Eu sou da Coordenação Materno-Infantil aqui da Secretaria de Estado de Saúde. Vocês estão me ouvindo? Tem muito ruído. Aqui, ô, Tânia, por favor. Ô, Tânia, seu áudio está aberto. Obrigada. Então, vamos lá. Então, meu nome é Dayana, tá? Eu estou aqui na Coordenação Materno-Infantil da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Eu queria agradecer a disponibilidade e a participação da doutora Inessa Beraldo, né? Ela é médica obstetra do Júlio Kubitschek, que é uma instituição da Rede FEMIG aqui do Estado de Minas Gerais, professora da Unifenas BH e diretora da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, a SOGIMIG, tá? Hoje, a gente vai trazer aqui, né, a doutora Inês, ela vai trazer um caso do Hospital Júlio Kubitschek, que é localizado dentro da microrregião de Belo Horizonte, Nova Lima, Caeté. Esse hospital, ele possui 31 leitos obstétricos, 10 leitos de UTI neonatal, 10 leitos de U5 e 3 de U5. É uma maternidade GAR, em referência para o atendimento em gestantes com Covid-19 ESRAG, possuindo 29 leitos de UTI, adultos exclusivos, né, para atendimento de ESRAG Covid. E aí, por fim, eu queria agradecer também as contribuições da doutora Regina, né, é médica, ginecologista e consultora dessa coordenação, e os demais colegas aqui presentes que participam do evento. Obrigada. Obrigada. Então, Inessa, você pode iniciar a apresentação? Quero dizer assim que é muito bom, é muito gostoso, tá? A gente poder estar dividindo, estar aprendendo com vocês, tá certo? Então, se você puder iniciar, eu agradeço. Joia. Vou começar primeiro agradecendo, né, a oportunidade de participar aí desse encontro aí de especialistas para a gente fazer essa discussão de casos clínicos, né? A Daiane já me apresentou. Esse aqui é o nosso hospital, o Júlio Kubitschek, ele fica localizado aí na região do Barreiro, e mostrar por que aí a maternidade do Júlio Kubitschek acabou recebendo aí um grande número de gestantes, né? Então, dentro do PCP da FEMIG, né, nós ficamos como sendo essa maternidade preferencial para o atendimento das gestantes parturientes e puérperas, com fluxo exclusivo aí para Belo Horizonte e PPI, com a possibilidade da gente chegar até 35 leitos de alojamento conjunto exclusivos para o atendimento da ESRAG. Da mesma forma, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, nós ficamos como sendo essa maternidade preferencial, recebendo essas pacientes através do cadastro na Central de Internação, né, do SUS Fácil, as pacientes com ESRAG, as pacientes com trabalho de parto, seja com síndrome gripal ou com ESRAG, para a gente receber essas pacientes. E aí, com isso, a gente acabou tendo, né, esse acúmulo aqui de casos
Em 2020, a gente fez um atendimento de 313 pacientes com a síndrome gripal, sendo que dessas nós tivemos 39 com RT-PCR positivo, 25 precisando de terapia intensiva, 3 de ventilação mecânica. E aí agora, nesses 3 primeiros meses já de 2021, a gente percebe que realmente nós estamos vivendo aí uma segunda onda, com quase metade já das internações que foram no ano todo de 2020, e já ultrapassamos o número de pacientes com RT-PCR positivas, sendo que 7 precisaram de CTI e 5 de ventilação mecânica. O caso em si, né? Então, é uma paciente ACBN, 19 anos, primigestas, veio encaminhada do Hospital Sofia Feldman para a gente, com 37 semanas e 3 dias, dentro dessa referência, né, que o Júlia Kubitschek por causa de um quadro respiratório. Não tinha nenhum passado pregresso, história social sem vícios, história familiar também nada digno de nota. Na história ginecobstetra, ela é primigesta, um pré-natal sem intercorrências, B positivo, a sorologia sem alterações, a glicemia de jejum e rastreamento do diabetes normal, uma hemoglobina de 11,11 com morocultura negativa. Ela já chegou utilizando enoxaparina profilática e a dexametasona de 6 miligramas. Quando ela chegou, a gente tinha uma pressão de 13/8, com uma frequência cardíaca de 110, uma frequência respiratória de 48, ela estava saturando 90% em ar ambiente, com catéter nasal a 4 litros, ela saturava 96%, e uma temperatura de 37. A gente utiliza lá na nossa maternidade a classificação do Mills modificada para obstetrícia, proposta no protocolo do Ministério da Saúde, então ela ficou classificada para a gente com um Mills com alerta vermelho. Nessa avaliação a cardiorrespiratória, ela se queixava de uma falta de ar, com esse início dos sintomas desde o dia 15/3, então 10 dias de início de sintomas, com uma piora progressiva, apresentando tosse, e tinha tido um quadro febril no dia 23 de março, 2 dias antes. Tinha na ausculta respiratória, não tinha uma ausculta importante, mas ela apresentava, sim, um esforço respiratório. Na avaliação obstétrica, né, ela estava com 37 semanas e 3 dias, a gente tinha uma paciente que não tinha perdas de líquidos ou sangue, mas tinha uma dinâmica de 2 de 20 em 10 minutos, com colo de 6 centímetros, 70% apagado, cefálico, bolsa íntegra, isso eram 5 horas da tarde. Então, a gente fez essa hipótese diagnóstica de uma gestação de 137/3, um quadro respiratório com uma suspeita realmente de ser a COVID, trabalho de parto. Solicitamos os exames laboratoriais todos aí específicos aí para o COVID, eu vou mostrar logo a seguir, o raio-x de tórax, o SUAB para coleta do RT-PCR e mantivemos o catéter nasal. Às 20 horas, então ela chegou às 17, logo às 20 horas, ela se mantinha com o Mills com alerta vermelho, havia tido uma piora do ponto de vista respiratório, apresentando uma fala entrecortada, um esforço respiratório, uma dispneia intensa, com uma frequência respiratória de 47, uma cardíaca de 102, saturando aí mais baixo, 92, com aquele catéter de 4 litros por minuto, um BCF bom, sem desaceleração, mas foi optado e indicado uma cesariana, copiei da forma como estava no prontuário, gente, um quadro de taquidispneia, com dessaturação em catéter nasal e um esforço respiratório importante. Às 20h34, foi realizada essa cesariana, sem intercorrências, foi necessário o máscara facial até 8 litros por minuto, o recém-nascido nasceu bem, masculino, APGA 910, 2.810, sendo realizado o banho precoce, sem o contato aí pele a pele imediato, e essa paciente encaminhada para o alojamento conjunto, junto com o pai, que estava assistindo aí ao parto. E após o parto cesariano, ela foi encaminhada para o CTI.
Essa é a primeira evolução aí do CTI, às 23h40 desse mesmo dia 25, que ela chegou para a gente. Ela estava estável, bem perfundida, orientada, com uma taquipneia leve, sem esforço, numa máscara a 7 litros, saturando 100%, afebril. Foi optado por se iniciar um antibiótico, ceftriaxona e claritromicina, mantido o corticoide e a heparina profilática que ela já havia chegado utilizando. No dia seguinte, essa avaliação toda dela ainda dentro do CTI, a ginecologia passou, ela estava alerta, lúcida, orientada, já tinha tido uma melhora importante da dispneia, com uma dieta via oral, uma pressão de 14/9, uma frequência de 70, saturando 98 no catéter, a 3 litros por minuto, do ponto de vista do puerpério, de mamas, útero e ferida operatória e lóquios, tudo dentro do esperado. Por causa dessa pressão de 14/9, foi pensado aí numa pré-eclâmpsia e solicitado uma propedêutica de HELP síndrome, juntamente com a relação proteína-creatinina. A terapia intensiva fez também a avaliação dela, mostrando que ela tinha tido uma diurese de 550 ml num período de 12 horas. As glicemias se mantinham entre 99 e 115, estava alerta, orientada, estável hemodinamicamente, com bom padrão respiratório no catéter nasal, mas com fluxos ascendentes de uso do oxigênio. O dedímero estava em queda, e esse era o exame dela, com uma saturação de 91, ela tinha queixado um pouco de uma dor torácica, sendo pensado numa TEP e solicitado uma angiotomografia. A fisioterapia também passou e fez a avaliação dela, assim como a nutrição, sem nenhuma alteração nessas duas avaliações. Esses são os exames que a gente tem, os primeiros exames que ela coletou, né? Então, lembrando, ela chegou às 5 horas, foi feita a cesariana aí por volta de 11 horas, né? Por volta de 8h30, e o primeiro exame do dia 26, a 1h da manhã, ela tinha essa gasometria com um pH de 7,29, uma PO2 de 107, uma saturação de 97, uma hemoglobina de 9, uma plaqueta de 196, uma glicose de 59, PCR de 90, ácido lático de 0,8, TGO e TGP dentro dos valores normais, o LDH de 385 também dentro do valor normal, ureia e creatinina, valores normais, creatinina de meio, sódio, potássio, magnésio sem alterações, um tempo de protrombina, uma avaliação da coagulação normal, um dedímero aumentado de 15,95 e uma CPK de 193. Nesse mesmo dia 26, segundo dia de internação dela, às 16 horas, foi solicitado, né, aquele outro dedímero que eu falei no slide passado, que estava apresentando queda aí nos seus valores. E ela veio com um exame de urina, apresentando 2 cruzes de proteína, além de um grande gota com bastonete gram negativo, né? No terceiro dia de internação, ela ainda no CTI, saturando 98%, no catéter bem baixo, 2 litros por minuto, do ponto de vista ginecológico, sem alterações. A gente tinha visto essa infecção urinária, mantinha ainda essa hipótese de SRAG, a gente ainda não tinha conseguido fechar aí realmente como uma pré-eclâmpsia, mas já tínhamos essas 2 cruzes de proteína no exame de urina rotina, estávamos aguardando a relação proteína-creatinina e continuávamos com essa hipótese de tromboembolismo pulmonar, aguardando que ela realizasse essa angio-TC. A terapia intensiva passou nesse segundo dia de terapia intensiva, terceiro dia de internação, ela se encontrava bem e foi proposto alta do CTI e ela foi admitida na nossa enfermaria de alojamento conjunto, tranquila, orientada, queixando uma dor leve no baixo ventre e constipação intestinal, já que a gente não tinha tido aqui nos 3 dias que ela estava internada, ela não tinha conseguido ainda evacuar. Saturando bem,
e a gente ainda estava aguardando essa anti-UTC, mantendo todos os tratamentos que eu já relatei, os antibióticos, a heparina e o corticoide. Os novos exames dela, então, mostraram uma gasometria adequada, hemoglobina de 10,2, com uma plaqueta de 250 mil, glicose e PCR dentro dos valores normais esperados aqui para um pós-parto, TGO e TGP dentro de valores normais, a bilirrubina normal, ureia e creatinina de 0,4 normal, a gente tinha um cloro, né, de 107, então, junto com a gasometria, mostrando que ela estava bem estável, um RNI de 1, e aí chegou para a gente o resultado do RT-PCR, que havia sido colhido no dia 26, mostrando realmente que ela tinha o PCR para COVID detectável. No terceiro dia de internação dela, né, no D3 de pós-parto dela, ela de manhã estava estável, ainda não tinha evacuado, tinha tido uma pressão sistólica máxima de 120 e uma diastólica máxima de 93. No momento do exame estava com 110 por 70, uma frequência cardíaca de 102, saturando aí 98, catéter baixo. Ela tinha, do ponto de vista, né, obstétrico do puerpério, também se mantinha sem alterações. Mantínhamos a nossa hipótese de puerpério, uma infecção urinária, drag, uma pré-eclâmpsia, aguardando aí nossos resultados para confirmar, e essa TEP. Nesse dia 28, o recém-nascido recebeu alta junto com o pai, tendo feito os exames do teste do coraçãozinho normal, reflexo vermelho presente, e a triagem auditiva neonatal também normal. Foi para casa com o pai. No dia 29, quarto dia pós-parto, ela estava estável, comunicativa, começou a se queixar de uma cefaleia, ainda não tinha evacuado, a pressão estava um pouco mais alta, 15 por 9, saturando bem no catéter a 3 litros por minuto, do ponto de vista obstétrico, sem alterações. Pouco tempo depois, meia hora depois da nossa avaliação, a enfermagem nos comunica de uma intercorrência súbita, dizendo que ela passou a apresentar uma confusão mental, obnubulação, dificuldade de comunicação, apresentando náuseas e vômitos. No exame, ela tinha 11 por 7 de pressão, uma frequência de 140, saturando 93, já no catéter que a gente aumentou para 5 litros por minuto, com esforço respiratório. Durante esse exame das 9h10, nós presenciamos convulsão tônico-clônica com liberação de esfíncteres, fizemos a hipótese diagnóstica aí de eclâmpsia ou de alguma hipóxia cerebral mesmo, iniciamos a dose de ataque de manutenção do sulfato de magnésio, passamos para a máscara facial e solicitamos novamente os exames de HELP síndrome e novos exames de sepse para essa paciente. Às 11h30 ela já estava melhor, estava estável, menos confusa, menos agitada, com uma pressão de 107 por 61, uma frequência de 106, saturando 98% na máscara a 5 litros por minuto. A gente já tinha recebido alguns resultados de exame. Tem alguém com áudio aberto? Gente, tem alguém com áudio aberto? Isso, obrigada. Então, a gente já tinha recebido esses resultados de exames que havíamos solicitados pela manhã, aguardando a relação proteína-creatinina, controlando essa pressão rigorosamente, mantendo o sulfato de magnésio na dose de manutenção, e ela foi encaminhada para fazer a anjo-TC de tórax, e juntamente com uma tomografia de crânio. Os exames novos de propedêutica de HELP síndrome que ela fez, revelou uma hemoglobina de 10,7, com umas plaquetas de 394 mil, um PCR de 9, o ácido lático de 6,5, um TGO que aumentou um pouco desse valor, né? Ela começou com 29, 28, 65, TGP 8, 9, 32 agora, o LDH sem alterações, 391, as bilirrubinas se mantendo nos valores normais, 0,3 de total,
creatinina de 0,6, também mantendo um valor normal, o ionograma dela normal, e o RNI de 1. A angiotensina de tórax, que ela realizou às 15h30 desse dia que ela condenou, nos mostrava uma trombose nos ramos subsegmentares na artéria pulmonar direita e uma extensa opacidade em vidro fosco com consolidação pulmonar bilateral. Então, a gente tinha essas imagens de vidro fosco e de consolidações aqui nessa tomografia, e tínhamos aqui esses achados de trombose, tanto na artéria pulmonar direita, quanto nas subsegmentares. A tomografia de crânio, feita no mesmo momento, ela não nos mostrou nenhuma alteração, o paciente não teve alterações aí nesse exame de imagem. Então, logo após recebemos esses exames, discutimos o caso com a radiologia também, a gente acompanhou o exame, ela continuava aí nesse 4º dia pós-cesariana, com uma SRAG com uma COVID confirmada, ITU, com esse diagnóstico aí dessa eclâmpsia, uma TEP agora confirmada juntamente com uma pneumonia, mantivemos o antibiótico, mantivemos o sulfato de magnésio por 24 horas, passamos essa hiperinização aí para a dose plena e solicitamos uma interconsulta com a neurologia, pensando aí em outras causas de hipóxia possíveis, né? A avaliação da neurologia, ela é uma avaliação normal, um paciente consciente, alerta, eufásica, orientada, sem meningismo, com as pupilas normais, com a mímica simétrica, com línguas sem desvio, os 4 membros também ativos e se movendo simetricamente, com resposta plantar normal, com uma coordenação normal. Ele também colocou essa hipótese diagnóstica dele como eclâmpsia mesmo, né, essa convulsão muito provavelmente derivada aí dessas questões do aumento da pressão mesmo, e sugeriu, né, a manutenção do sulfato de magnésio ou 24 ou 48 horas, e no caso de recorrência, o início aí da fenitoína. No dia seguinte, a paciente já estava bem, saturando 99 em ar ambiente, no dia 1º, tá, gente? Foi iniciada a varfarina. No dia 7, que ela recebeu alta hospitalar, eu coloquei aqui só para a gente acompanhando o ajuste aí dessa dose do RNI, 1,95, 2,76, 2,97, e ela recebeu alta usando a varfarina de 5 miligramas durante 6 dias, de segunda a sábado, e 7,5 no domingo, sendo encaminhada para o acompanhamento no puerpério patológico e no nosso ambulatório de RNI, para a gente acompanhar aí o valor do RNI, a anticoagulação dessa paciente, né? Para terminar, mostrando aqui para vocês, como eu disse, a gente tem se utilizado do MILS, do SCORE, para a gente poder vermos se essas pacientes têm, né, o MILS de alerta amarelo ou alerta vermelho. A gente colocou aí, imprimimos colorido, colocamos na nossa enfermaria lá, juntamente com as fases aí da doença, para a gente ir situando e ficando mais fácil aí o nosso acompanhamento dessas pacientes aí que estamos recebendo. Então, mais uma vez aqui, esse nosso hospital, Júlia Kubitschek, e era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estou à disposição para a gente discutir. Seu microfone está desligado, Cristina. Desculpa, eu vou compartilhar agora algumas coisas, porque o seu caso é muito rico, e eu gostaria de chamar a atenção, junto com a Sigrid, de algumas coisas. Só um minuto.
Pronto, vocês estão vendo? Ainda não, tá Cristina. Agora vai tá aparecer. indo. Apareceu? Já. Tá. Apareceu. Então, o que eu queria chamar a atenção do caso dela é que era uma paciente que, quando ela chegou, ela estava em trabalho de parto no 10º dia da doença. Era uma adolescente de 19 anos, primigesta, com 37 semanas e 3 dias. E ela veio com uma queixa de falta de ar e que estava tendo os sintomas, né, já há 10 dias e que teve piora progressiva. Por que eu quero chamar a atenção nisso? Quero chamar a atenção nisso, e aí eu gostaria que todos tivessem acesso, né, ao manual, e aí, no manual, é importante, porque eu vi que também tem muita gente aí que é da unidade básica, e que precisa conhecer os estágios da doença. Então, quando uma paciente chega com queixa de anosmia, com coriza, febre, mialgia, tosse, mas ela não tem dispneia, a gente caracteriza isso como um quadro, né, inicial, um quadro leve. E essa paciente, ela pode ser orientada a continuar a sua avaliação em casa. Mas deixar em casa não quer dizer que a gente não vai dar assistência. Essa paciente, ela tem que ter uma monitorização importante, ela tem que ser orientada, que no caso da piora, ela deve procurar o local para ser avaliada de novo. Por que a gente está achando isso importante? Porque é importante ter um fluxo de atendimento aos pacientes, que nos outros casos que a gente tem visto, às vezes as pacientes demoram para buscar este auxílio, ou quem está atendendo a paciente demora para dar esse auxílio, e quando a paciente chega no hospital adequado, ela já chega em condições piores, né? Então, a gente precisa pensar em moderada, quando a paciente ela tem tosse, febre persistente, tá certo? Ou se ela tem a piora progressiva, que foi o que estava acontecendo com essa paciente. E o dado mais importante é a saturação de O2, que ela tem que estar, né, menor que 95, que é diferente de uma paciente não grávida, e uma frequência respiratória maior que 24, que era o que essa paciente tinha. E nesse caso, a paciente, ela precisa, sim, ser internada para ela ser orientada e receber algumas medicações. No caso da paciente grave, no caso da paciente grave, é quando a paciente, ela já precisa, então, de ir para a UTI, e aí, nesses casos, a gente acaba tendo que ter um controle melhor. Aí, Sigrid, eu gostaria que você falasse de como é que a gente avalia, né, o score que eles colocaram aqui na admissão da paciente. Ela tinha uma frequência respiratória de 48 e uma saturação ar ambiente de 90. Então, o score de 1000. Eu vou passar agora aqui para você ver. Ok. Antes, um pouquinho, Cristina, eu queria chamar a atenção que, nos dados da admissão dela, uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente precisa de ter alguns passos para que a gente indique a internação, que indique inclusive, internação de UTI. E eu acho que isso é interessante ser frisado, que a primeira coisa que a gente vai ter, ela tem que ter nenhuma melhora na saturação, em torno de 95, com 6 litros por minuto, ou seja, você oferece a oferta de 6 litros por minuto, e mesmo assim, a frequência dela, a saturação de oxigênio, fica menor que 95. E eu acho que isso é interessante, o macete, porque é nesse momento, principalmente nos locais onde há dificuldade de transferência de paciente, é nesse momento que a gente deve transferir a paciente e não deixar para que a coisa vá se agravando mais até que transfira. Então, acho que isso é uma informação que é importante que a gente dê. Com relação a esse score, nós fizemos de uma maneira assim que eu acho muito prática. E parabéns, Inessa, pela apresentação do caso clínico, da maneira didática como você fez, e mostrando que isso está lá no teu hospital, está lá no hospital, na parede,
de maneira muito prática. Muitas vezes a gente está na correria do plantão, até que vai analisar detalhe por detalhe, isso aí já está bem mastigado. A gente coloca os parâmetros, por exemplo, a frequência respiratória, a gente considera normal entre 11 e 19, o sinal de alerta amarelo, eles entre 20 e 24, e menor que 10, maior que 10 e menor que 25, já um sinal de alerta vermelho. A saturação para grávida, como a Cristina falou, a gente considera 95, aqui o normal 96 a 100, 95 a gente já considera que possa já estar tendo alteração, e maior que 95, menor que 95 já é um risco maior. Aí vem a temperatura, vem a frequência cardíaca, a pressão arterial, o sensório, se ela está em alerta ou não, se está tendo algum nível de consciência, e aí a gente faz a avaliação. Quando você vê 2 ou mais desses sinais de alerta amarelo, ou um do vermelho, já significa dizer que essa paciente vai ter um risco aumentado de ter uma evolução desfavorável. Então, isso ajuda muito a gente na hora do plantão e de fazer a avaliação. Então, é um score importante que deve ser feito como vocês estão fazendo, Inessa. Colocar numa área adequada, visível, para quem estiver no plantão ali trabalhando. Uma outra observação só, Cristina, que você me permita, é que na fase leve, e isso é importante, a paciente, como a Cristina falou, fica em casa, em telemonitoramento, monitorada a cada 24 horas, se for uma paciente de maior risco. A única situação em que essa paciente deverá ser internada é naquelas situações em que ela é uma grávida de risco e que não tenha um acesso possível, um acesso rápido a algum hospital. Caso contrário, ela sempre fica monitorada em casa, tá? Isso eu acho que é uma coisa também importante de se dizer. Bom, então essa paciente, ela tinha, né, uma suspeita aí de Covid, tanto que foi colhido, mas só se teve a resposta mais para frente. E aí, o que eu vi é que quando ela estava nesse outro local, ela já tinha o diagnóstico de trabalho de parto. E aí, Inessa, aí é uma pergunta que eu não sei se você consegue me responder. A paciente foi introduzido, a paciente já tinha o diagnóstico de trabalho de parto, isso era às 11 horas da manhã, foi introduzido o anticoagulante. Uhum. Cristina, ela chegou para a gente, ela foi encaminhada, né, assim, bem cedo, né, 9 horas, até que ela chegou no nosso hospital, ela iniciou a heparina, Clexane, né, e a dexametasona, já no Sofia Feldman já. Então, assim que ela estava lá, porque ela estava com esse distúrbio respiratório, eles começaram lá no hospital de origem, antes do encaminhamento para o Júlia. Tá, porque o que eu queria comentar aqui é o seguinte, que a paciente, ela tem a indicação da anticoagulação, mas ela estava em trabalho de parto. Se ela estava em trabalho de parto, deveria ter sido pensado aí, porque em qualquer momento, não importa a via, se fosse uma via baixa ou uma via alta, ela ia ter a necessidade, o uso do anticoagulante iria piorar o sangramento, porque quando a paciente entra em trabalho de parto, não importa se é via baixa ou via alta, ela vai sangrar. Então, acho que um dado importante que fica aqui, paciente em trabalho de parto, lembrar que a dose da enoxaparina, o ideal é que a última dose, tá certo? Da enoxa até o início do procedimento, via baixa, né, ou via alta, seja de 12 horas. Então, nesse caso aí, eu acho que eles não deveriam ter introduzido o anticoagulante. E no caso de uso de uma heparina não fracionada, tá certo? Usar a protamina. Então, aí eu penso que poderiam ter esperado um pouco mais para a introdução do anticoagulante. Do corticoide, o corticoide, ele é adequado, mas eu também quero chamar a atenção aqui para algumas coisas que eu penso que é importante. Deixa eu ver se eu tenho aqui a lâmina a seguir. Isso. Quando a gente está atendendo uma paciente, eu tenho que pensar a fase em que está ocorrendo essa doença. A fase inicial dos primeiros 7 dias é fase de multiplicação viral. Nesses primeiros 7 dias, o uso do corticoide, ele deve ser evitado.
na fase de 7 a 10 dias, é a fase pulmonar, e essa paciente nossa, ela estava no 10º dia, então ela estava entrando na fase hiperinflamatória, onde nesse período a corticoterapia ela se mostra eficiente e adequada. O que eu quero também discutir com você, Inessa, e aí se a Sigrid também quiser falar alguma coisa, é a indicação da via de parto para essa paciente, porque era uma primigesta, adolescente, com 6 centímetros, um colo esvaecido, né? A indicação da via de parto. É difícil, né? Assim, Cristina e Sigrid, na hora do plantão, às vezes a gente acaba tomando decisões baseado no quadro clínico que a gente encontra da paciente, né? Quando eu fui montando o quadro, né? O quadro clínico e depois, né? Eu acompanho essa paciente toda no puerpério, a gente fica com dúvida se realmente a via de parto alta teria sido a melhor para essa paciente, né? Mas também, por outro lado, fico pensando se essa dessaturação dela seria adequado para a gente conseguir fazer um acompanhamento de trabalho de parto de uma forma tranquila, né? Assim, sem a gente pensando aí na questão do sofrimento fetal agudo e também aí nessa questão aí materna, né? Mas eu também tenho a mesma dúvida, viu, Cristina e Sigrid? Eu também tenho a mesma dúvida aí, se a via de parto foi a melhor. Essa resposta, eu acho que é uma resposta difícil. É que, assim, como a gente está vendo o caso, a gente tem que colocar coisas em discussão. Mas a gente, acho que não tem uma resposta, né? Não sei como é que ela iria evoluir. Eu diria para você que antes existia, né, essa ideia da paciente que ela está mal do ponto de vista respiratório e logo se pensar em fazer uma via alta. Atualmente, e o grupo que tem mais experiência, que tem falado mais isso, é o grupo do HC, aqui de São Paulo. Então, o que eles têm mostrado? Que a paciente, porque assim, eu quero passar a próxima lâmina e só comentar uma coisa. Se vocês introduziram o catéter nasal, 4 litros, e ela já melhorou, a saturação de O2. Então, talvez, se você tivesse mantido esse catéter, né, aguardado, eu não sei também, tá certo? A gente está assim, porque não sei como é que seria a evolução, mas é para a gente tentar pensar em conjunto. Se talvez melhorasse essa oxigenação, se a saturação caísse e fosse para máscara, né? Antes de se pensar em indicar a via alta. Porque qual é a minha preocupação? Ela estava no 10º dia, onde está iniciando o processo hiperinflamatório. E a gente sabe, em pacientes não gestantes, que se você faz um procedimento nesse período, o risco de mortalidade nesse período de 10, 14 dias, ele aumenta muito. Então, não é um momento interessante para uma cesárea. Eu queria acrescentar também, importante, Inessa, primeiro que realmente a gente no plantão é aquela loucura e tem que decidir logo, mas assim... Puxa para mim. Tem alguém com... Até no início que começou essa situação da pandemia, acabava se fazendo mesmo isso, a preocupação de resolver logo, achando que se resolvesse ia melhorar a situação da mãe, mas assim, é como a Cristina falou, hoje os trabalhos mostram que isso aumenta em torno de 40% a morbimortalidade. Por quê? Justamente porque você está fazendo na fase aguda, nos primeiros 10 dias a viremia está muito alta, então você acaba fazendo nessa fase aguda e começa a ver o COVID, ele tem até uma viremia baixa, mas ele tem atração por esse aumento. Então, acho que é importante isso, por quê? Porque durante o processo cirúrgico ou de parto, ocorre destruição de diversos tecidos, você vai fazendo a destruição de diversos tecidos aí, e isso favoreceria
a resposta inflamatória maior ainda. Um outro fator que eu acho bem importante, assim, que muitas vezes a paciente, você não viu ainda a frequência respiratória, mas muitas vezes essa fala intercortada da paciente já te diz que essa frequência respiratória não está adequada. Ou seja, ela está com uma taquipneia. E essa paciente tinha 47 frequência respiratória. E a paciente que tem taquipneia, ela precisa manter o PCO2 abaixo de 45, porque isso vai se traduzir em sofrimento fetal. Então, na verdade, ela faz essa taquipneia exatamente de maneira fisiológica, para eliminar esse CO2 que está aí. Então, assim, é uma situação difícil mesmo, eu sei, num plantão, mas hoje a tendência é que a gente espere um pouco a paciente melhorar, para que a gente não faça essa atuação na fase aguda, já que o bebê estava bem, estava tudo dentro dos padrões de normalidade com o bebê, então talvez fosse uma outra opção. A gente não sabe qual seria o desfecho, mas talvez. E um outro fator que eu acho importante também, Cristina, é para a gente perceber como a grávida evolui rápido. Ela ela internou às 17 horas, estava estável, 3 horas depois já começou a desandar muito mais ainda. Então, a evolução é muito rápida na gravidez. Outra coisa que eu também gostaria de comentar é que a analgesia, às vezes, na gestante, né, ela melhora, porque ela melhora a dor, ela melhora o estresse da paciente, e com isso você pode melhorar, tudo pode, tá, Inês? Pode melhorar a parte cardiorrespiratória. Então, talvez, se ela tivesse aguardado, poderia ter tido uma via baixa, né? Eu concordo, sim, com vocês duas. Eu fiz essas considerações todas lá no hospital, pensando justamente porque ela estava em trabalho de parto, né? Ativo, né? 6 centímetros, tinha no início 2 contrações. Então, eu fiz todas essas considerações e eu acho que todo mundo que está assistindo tem que realmente pensar nisso mesmo, antes de fazer, às vezes, uma indicação da cesariana mesmo, né? A gente tem visto muito isso, né, Cristina, da gente pesar o melhor momento da interrupção, baseado aí na fase que essa paciente se encontra. Outras pacientes, às vezes, mais graves do que essa, tem sido difícil da gente decidir esse melhor momento da interrupção, né, mas eu acho que tudo isso tem que ser pesado, né, as condições maternas, as condições do feto, as questões da terapia intensiva, e as nossas decisões, elas têm, principalmente as pacientes que já estão na terapia intensiva, elas têm sido feitas muito em conjunto aí com os nossos colegas da terapia intensiva, de acordo aí com o tratamento, né, o plano terapêutico que está sendo proposto aí para essa paciente, né, mas eu acho que fica esse alerta aí para todo mundo mesmo, que a via de parto nem sempre é cesariana, né, gente? Mas, então, isso é um aprendizado, tá, Inês? Isso é uma coisa que a conduta, ela vem mudando, né? E a gente tem aprendido com as pessoas que têm atendido mais pacientes, e elas têm nos passado e têm tentado nos tranquilizar, porque da mesma forma como você falou, né, no plantão que a gente fica preocupada, você vê a paciente com uma saturação que está caindo, então talvez aí a mudança de um catéter, da quantidade, né, de oxigênio, depois para máscara, ou então até para um catéter de alto fluxo. A outra coisa que a gente não pode esquecer, que eu até tinha combinado com a Sigrid, que a gente tem que falar, é da pronação, né? Da gente mudar a paciente de decúbito, falar bastante da pronação. Você quer falar um pouco, Sigrid? Posso falar sim. A pronação é uma coisa extremamente importante que a gente tem visto. Primeiro, os cuidados para fazer essa pronação. Isso tudo tem até no nosso manual, bem descrito, bem legalzinho. A gente tem que colocar aquelas placas para proteger a paciente daquelas áreas. A gente indica, normalmente, quando a saturação na grávida, ainda na grávida, está abaixo de 95 e na puérpera abaixo de 92. Então, isso é um fator que eu acho que é interessante. A gente tem visto que a paciente, quando ela está pronada,
ela tem uma melhora, por quê? Porque, na verdade, a parte posterior do pulmão é onde fica acumulando aquele líquido, né? E esse acúmulo de líquido que fica na base é responsável pela troca ventilatória que tem ali. Então, como ela acumula líquido e quando a gente faz a movimentação, a gente observa que a gente melhora esse líquido e essa interface de troca ventilatória, então, que é o objetivo. Então, as pacientes se beneficiam muito fazendo a pronação. Em geral, a paciente, quando está acordada, a gente faz essa mudança a cada 30 minutos, a 2 horas, e nas pacientes que estão entubadas, a gente pode pronar em torno de 16 a 21 horas. Então, tem uma resposta muito satisfatória à pronação. E eu acredito que ela tenha sido feita, eu acho que não lembro direito, e nessa no coisa não foi feita, eu não lembro. Realmente teve esse detalhe. Essa paciente, Sigrid, a gente não fez não, né? Porque ela chegou e logo já fez a interrupção e depois ela acabou tendo uma melhora, né? E ficou poucos dias no CTI. Essa nós não fizemos não, mas nós temos feito pronação em gestante. Fica aí realmente esse relato de que dá certo, que elas respondem muito bem. A gente, né, tem, igualzinho tá lá no manual mesmo, às vezes a gente observa mais aí no 3º trimestre, né? Se a gente vai fazer, se a gente não vai fazer, mas a pronação tem sido uma boa alternativa aí para a gente melhorar a oxigenação das gestantes. Sem dúvida. Acho que o que a gente também precisa falar é que a pronação não é para ser feita só, quer dizer, a gente tem falado mais nas pacientes que estão com casos mais sérios e mais graves, mas eu penso que essa é uma orientação que eu acho que a gente poderia fazer para todas as pacientes, porque vai melhorar a parte respiratória. Dela tentar fazer em decúbito, né, ela mudar o seu decúbito várias vezes, ela fica 15, 20 minutos em cada decúbito numa paciente que não tenha tantas alterações, quer dizer, que ela não esteja num desconforto moderado ou grave, né, mesmo nas pacientes que a gente já fez o diagnóstico, a gente pode orientar em fazer pronação, tá? Ok. Nossa, o seu caso, né, ele teve um desfecho, que ele teve ainda um fenômeno, né, tromboembólico, que a gente tem que lembrar que ela estava num processo aí hiperinflamatório nesse quadro. O COVID tem aumento de risco de tromboembolismo associado. A gente não pode esquecer que a gravidez, o puerpério, é um momento que aumenta muito, né? A gente tem um aumento de 20 a 80 vezes o risco de trombose nesse período, ainda associado ao COVID, associado ao processo depois dos 10º dia, que é um processo de maior risco, né, inflamatório. Então, ela teve aí um desfecho ruim, né, bem, assim, grave, mas ela se saiu bem, né? Então, ela vai continuar aí com anticoagulante, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que pensar que pode ocorrer, que é a paciente ter o quadro tromboembólico. E tanto esse fenômeno, ele pode ser venoso quanto arterial. É que as nossas pacientes são mais jovens, então elas não têm alteração de endotélio, mas lembrar que nos pacientes idosos, a gente tem uma maior incidência também, né, de acidente vascular cerebral e de infarto, né, que não é o caso, graças a Deus, das nossas pacientes. Ok. Tem uma pergunta aqui, Inês, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria... A gente não podia esquecer de falar, Sigrid, do aleitamento, que a gente viu que quase a gente não comenta sobre isso, acho que é importante, e depois também falar de anticoncepção para essas pacientes, sabe? Isso. Eu acho que é extremamente interessante mesmo, porque normalmente a gente está se preocupando com a paciente que está muito grave e tudo mais, discute o caso, e acaba na alta, a gente acaba esquecendo de falar alguns detalhes. Isso também está no nosso manual. Assim, em linhas gerais, o que a gente recomenda? A paciente pode amamentar, sim. Está recomendado a amamentação com os seus cuidados, obviamente. A gente vai ter que ter os cuidados. Primeiro, o uso da máscara, que a gente sabe que tem que ser usado, cobrindo o nariz e a boca durante esse procedimento. A paciente, se espirrar durante a amamentação, tem que trocar a máscara. Ela não deve ter contato direto, o bebê pegando no rostinho dela, isso é importante.
a higienização das mãos, evitar falar durante as mamadas, então são coisas que a gente faz, mas está totalmente recomendado. A amamentação é importantíssima, a gente sabe que melhora o desenvolvimento cognitivo, vai fortalecer o sistema imunológico, previne uma série de doenças, então só vai ajudar a amamentação, então não há necessidade. Se ela estiver internada numa UTI sem condições de amamentar, pode ser retirado aquele leite, esperado para que ela possa fazer a amamentação depois, que estiver melhor, com a ajuda de alguém que possa ajudá-la, tá? Com relação à anticoncepção, eu acho que é bem interessante, porque a paciente tem que sair prevenida, ajudada com relação a isso. Então, a gente orienta a anticoncepção, a gente sabe que depende muito do casal, o melhor tipo de anticoncepção, mas a gente tem recomendado os métodos de longa duração, como o DIU, que pode ser feito, e ajudando a essa paciente a evitar que engravide, por exemplo, no caso dessa, que teve um tromboembolismo, que aí mais ainda ajudá-la para que ela evite engravidar, né? Então, isso eu acho que é bem importante que a gente saiba, que a gente tenha em mente, que nós temos que fazer também a orientação com relação à anticoncepção. O Gabriel está aqui. Gabriel, as lâminas me ajudaram muito. Eu já tinha feito algumas lâminas, mas, olha, quero te agradecer porque me ajudaram muito, viu? Ô, Gabriel, está me ouvindo? É um prazer estar com você aqui. O Gabriel é um dos colegas que também faz parte desse grupo. Prazer, Gabriel, você está aqui. Eu gostaria também de fazer uma pergunta sobre a amamentação. Pode fazer. Porque é o seguinte, tem muitas, como é que se diz? As mães que chegam lá no alojamento conjunto, que elas vêm com o seio, né, o bico invertido para dentro. Então, essa mãe não tem condições nenhuma de amamentar, uma amamentação que é tão importante, né? E elas chegam com aquele bico, o bico, tem umas que até dá para você puxar, ficar fazendo o exercício e ele saindo mais, mas outras de nenhum jeito. Aí eu achava que na fase, né, que elas estão ainda no começo da gestação, que elas vão para o posto de saúde, os obstetras eram para fazer o exame da mama e ver aquela mama invertida, se tinha como fazer uma pequena cirurgia para aquele bico ficar para fora, né? E na época dela for amamentar, ela conseguia amamentar. Eu queria saber um pouco sobre isso. Oi, Sandra, você tem toda a razão. É muito importante o exame físico durante o pré-natal, né? A gente preconiza a primeira consulta que faça o exame geral, justamente para avaliar, dentre outras coisas, a parte mamária. Então, se ela tem um mamilo invertido, na grande maioria das vezes, fazendo exercício de tração, movimentação, orientando essa paciente, certamente não vai ser necessário fazer alguma outra coisa. Mas tem que ser desde a fase inicial. Realmente, você pegar a paciente na época da amamentação com o mamilo invertido vai ser complicado. Então, bem colocado, é importantíssimo que realmente seja feita essa orientação, esse exame, explicando ao paciente o que ela pode fazer para ajudar na amamentação, que é tão importante. Ô, Sigrid e Cristina. Isso tem acontecido muito. E outra coisa, muitas delas chegam sem nenhuma orientação sobre a amamentação. E como eu já trabalhei em unidade básica, lá a gente tinha aula e tudo sobre amamentação, se mostrava. E o que eu vejo ali em São José é que nas unidades básicas não estão fazendo isso. As pacientes que vão lá não sabem nem ao menos como é amamentar a criança. Toda hora chama a gente para ir lá colocar o bebê no peito, porque elas não sabem colocar. Quer dizer, coisas que eram para ser ensinadas em unidade básica não estão sendo feitas. Essa é a minha colocação. E às vezes prejudica o andamento, né?
Eu vou passar para uma outra pergunta, para a pergunta da Ana Elisa, porque eu acho que ela é importante. O doutor Gabriel, ele já respondeu, mas eu acho que como tem várias pessoas aqui de unidade básica, que é interessante que a gente discuta isso. Então, ela perguntou sobre tratamento precoce, tá certo? Do COVID, né, na gestação. Então, não tem tratamento precoce. Nós não preconizamos usar nada, é só sintomáticos e observação. É só isso. E a paciente ela tem que ser monitorada, como já até foi dito anteriormente, e ela deve ser seguida, acompanhada, ela deve ser orientada que se os sintomas piorarem, se os sintomas progredirem, se ela começar a ter febre persistente, tosse persistente, dispneia, que ela deve retornar e procurar o serviço. Mas não se tem tratamento, né? É orientação de sintomático só. É isso mesmo. O máximo que a gente faz é o citalmivir, se ela tem histórico, está com sinal de síndrome gripal, e com 48 horas, até 48 horas. Cristina, tem uma outra pergunta aqui, que foi o Felipe que fez com relação ao risco de fenômenos tromboembólicos, né? As indicações, o uso de anticoagulantes, dose profilática terapêutica. Na verdade, assim, a gente indica a enoxaparina, indica a anticoagulação nas pacientes com a forma moderada e grave. Na forma leve não tem indicação, sempre na moderada e grave. As indicações, normalmente, a gente vai fazer profilaticamente, só vai fazer terapêutica quando tem uma situação de risco. Por exemplo, uma paciente como esse do caso que a Inês apresentou, que teve um diagnóstico confirmado, né, de tromboembolismo. Então, é dessa maneira que a gente faz de maneira profilática. No nosso manual, se a Cristina puder passar, que a Cristina é toda organizada, ela tem aí a heparina mostrando... Você quer que eu passe aqui? Espera aí. Vou colocar aquele da anticoagulação, que nós preferimos fazer com relação ao peso da paciente. Então, está bem descritozinho direitinho, de que maneira... a dose que vai ser feita, eu acho que é bem interessante. Está no manual também, gente. Se tiver ruim, eu vejo por aqui, Cristina. Não, estou aqui, ó. Só que agora deixa eu achar. Aqui, ó. Você consegue ver, Sigrid? Sim, perfeitamente. Então, Está aparecendo. A gente colocou de acordo com o peso, a heparina não fracionada e a enoxaparina, de baixo peso molecular. Então, nós colocamos de acordo com o peso da paciente. Por exemplo, a paciente de 60 quilos, quanto ela faz, a de 80 quilos, e assim a gente foi colocando de uma maneira muito prática e só frisando que vai ter indicação nas pacientes na forma moderada e na forma grave. Não está indicado na forma leve, na moderada grave. E uma coisa que é muito importante, que às vezes a paciente fica com a heparina de baixo peso molecular, vai para casa, ou fica tomando heparina na fase leve, vai para casa, e isso pode causar danos, assim, irreparáveis para a paciente. Então, colocar a paciente está internada, e aí sim a gente faz a heparina para que realmente tenha um cuidado maior com essa paciente. Eu acho que é uma dica importante, né, Cristina? Sim, eu acho que o mais importante é frisar, porque a gente tem ouvido, né? E algumas pessoas têm comentado que na forma leve, tem muita gente que está medicando e anticoagulando essas pacientes. E não é para fazer isso. Não é na forma leve, não é para se usar anticoagulante. A mesma coisa com o corticoide. A gente tem visto que algumas pessoas estão passando corticoide na fase de replicação viral. Então, isso é muito preocupante. Então, a gente não indica que seja feito nesses primeiros 7 dias o corticoide, tá? Sigrid, aqui tem uma pergunta. Eu fechei aqui. Não, sobre a parte da cesárea, da intubação, deixa eu ver.
Enquanto a Cristina acha, ô Sigrid, você podia falar se você tem visto esses casos dessas convulsões aí, principalmente aí no pós-parto, porque aqui em Minas a gente tem observado alguns casos desses, e aí muitos, né, com a propedêutica de HELP síndrome normais, com pressão normal, e aí a gente fica pensando se seria só a eclâmpsia mesmo, apesar da gente ter que continuar fazendo todos os cuidados, né, para a eclâmpsia, que é a principal causa aí de convulsão na gestação, ou se vocês acham que tem alguma coisa aí relacionada aí com essa infecção pelo próprio Covid. É uma pergunta difícil, porque as duas possibilidades existem, né, Inês? Ela pode ter tido isso pela alteração, porque ela teve uma alteração de pressão. Hoje a gente sabe que o conceito que a gente fala, a pressão, a gente coloca a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140, ou a pressão diastólica maior ou igual a 90. Então, de repente, pode ter sido por isso, e a gente sabe que a própria situação do Covid, a questão do tromboembolismo, pode ter levado também a essa situação. Ela tem um diagnóstico pela angiotomografia, que mostrou que realmente ela teve essa trombose, que pode também estar relacionada. A gente tem visto alguns pacientes realmente que apresentam isso, mas é difícil te dizer, eu não saberia dizer com certeza se isso foi relacionado à situação da pressão, de uma pré-eclâmpsia ou da eclâmpsia que ela teve, ou se foi relacionado realmente ao COVID. Síndrome HELP eu fico meio em dúvida, porque ela não tinha muitos parâmetros para HELP, né? Então, assim, não penso na minha cabeça HELP. Ela não tinha parâmetros laboratoriais e tudo mais para isso. Mas fica a dúvida realmente se foi com relação a isso. Não sei a posição da Cristina, se ela tem alguma outra posição. Não, eu concordo com o que você falou. Acho que vai ficar a dúvida, Inês, acho que a gente não vai saber. Mas, normalmente, a gente gosta de deixar a resposta para uma coisa só, né? E não ficar dividindo. E o Covid, eu acho que ele tem esse aspecto que a gente está conhecendo, porque agora que nós estamos tendo, acho que é como você falou, agora estão aparecendo mais casos, e o que me preocupa é que os casos estão mais graves, não é? Eu acho que você também deve ter percebido isso. A gente estava tendo Covid, mas em formas mais leves ou moderada. Agora não, agora a paciente ela já chega de uma forma leve, ela já evolui rapidamente para moderada grave, e com consequências bem sérias, né? Então, eu acho que o Covid, ele pode sim fazer esse quadro. E uma outra coisa importante... Acho que nós vamos ter que esperar um tempinho ainda, né, Cristina, para a gente ir ajuntando mais casos, mais séries de casos que possam dar essa resposta, né? Mas eu só queria deixar aí para todo mundo mesmo, porque tem muitas outras pessoas, que eu acho que a gente continua sendo a nossa primeira hipótese a eclâmpsia e a gente fazer todas Nossa, agora que eu vi, eclâmpsia, né? Nós estamos com 200 pessoas. Nossa, que felicidade, Sigrid. Que coisa boa. Cristina, sabe? Eu agradeço muito. Nossa, poxa, gente, que maravilha. Muito obrigada. E que vocês consigam, né, passar para frente essas nossas sugestões, né? E se vocês tiverem coisas, a gente está aqui para dividir, porque é um aprendizado constante. Nossa, eu agradeço todos os dias por fazer parte desse grupo, por estar aprendendo. E eu diria, Inês, que assim, é difícil porque a gente se coloca todos os dias com questionamentos que a gente não tem resposta, sabe? Mesmo quando a gente falou aqui do teu caso, eu fiquei feliz quando esse caso chegou, porque eu ainda não tive nenhum caso em que a paciente desse jeito chegou em trabalho de parto, e eu gostaria de ter tido na minha escola, porque a gente só recebe paciente muito grave, que é o caso, por exemplo, aqui do que foi a pergunta, a paciente entubada, né? Então, quando a gente só recebe paciente que vai para a UTI, que está grave, que vai ser entubada, e naquele momento você tem que resolver o que você vai fazer. Então, aí depende da idade gestacional, depende das condições do feto, porque se a cardiotóxico estiver bem, e se a paciente, por exemplo, for uma paciente que não tem uma idade viável, né, que seja, vamos supor, 28, 29 semanas, acho que você entuba e fica aguardando e fica avaliando a vitalidade fetal.
Só que é difícil essa avaliação quando a paciente está entubada e ela está numa UTI, mas a gente tem tentado fazer isso. Então, eu não tenho uma resposta individualizada para quem me perguntou aqui se resolve ou não. Acho que tem que continuar avaliando a vitalidade fetal, vendo a idade gestacional, né? E depende das condições do local para você tentar resolver ou não. Só complementando o que a Cristina está falando, até pelo avançar da hora já, uma coisa que é importante, a gente, quando vai fazer a intubação e há necessidade de um risco importante para esse feto, ter um kit próprio para fazer a cesariana naquele próprio local, na UTI. Então, acho que isso é importante, porque muitas vezes não dá tempo de você manejar aquela situação para isso. Então, acho que isso é um lembrete importante. E, Renato, eu posso mandar para você assim, o link, mas aí em cima de onde você escreveu, a Karen já mandou o link onde tem o manual. Mas se tiver qualquer dificuldade, você pode entrar em contato que a gente manda sem problema nenhum. Cristina, acho que a gente já pode encerrar. Já está na hora. Eu só queria falar só uma coisinha. Fora tudo que a gente comentou, Sigrid, eu queria deixar uma mensagem. Tipo, vocês, né, nós que atendemos, pacientes que estão programando, pacientes que estão desejando engravidar, oriente essas pacientes para não engravidarem neste momento. Conversem com as pacientes que este não é um bom momento para engravidar, que existem riscos. Então, eu acho que a gente tem que, porque a gente tem acesso a pacientes que estão se programando, que estão planejando. A gente está tendo um número muito elevado de complicações na gestação, principalmente no final da gravidez. Mas a gente ainda não sabe como é que as coisas vão evoluir. Então, eu diria que era interessante essas pacientes se programarem e deixarem essa gravidez um pouquinho mais adiante. Sigrid, você quer falar alguma coisa? Quer dizer, muito bem colocado, muito bem lembrado, Cristina, essa sua colocação, acho extremamente pertinente. Mas eu queria agradecer a presença ilustre da doutora Regina, agradecer ao Gabriel, do nosso grupo de trabalho, que também está aí, essa turma é forte, está todo mundo junto. E agradecer a Inês, maravilhoso caso clínico, muito bem apresentado, didaticamente maravilhoso a tua apresentação, Inês. Agradecer a todos que estão aqui, agradecer a Karen, ao pessoal do Ministério, a presença, a Cristina, maravilhosa como sempre, e dizer que é uma honra, um prazer estar aqui, porque eu acho que essa troca de conhecimentos é tão importante, o que se passa nos serviços, o que é feito, a gente discutir, nós estamos aqui todos para aprender, e isso é que é muito valioso. E divulguem o nosso manual, acho que ele está ajudando bastante com um objetivo primordial nesse momento, que é diminuir a mortalidade materna, que está imensa, principalmente na situação do Covid. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu quero finalizar agradecendo a todos, a presença de todos, dizer que é muito bom a gente poder fazer essa troca de conhecimentos, né? Inessa, de novo, muito obrigada. Seu trabalho, né, sua apresentação, ela foi muito rica. Acho que ela faz a gente repensar em várias coisas. Acho que isso que é importante. Dizer para todos aqui que a gente não tem resposta para tudo, que é por isso que é bom a gente estar em grupo, para a gente aprender, né? Que nós estamos aprendendo. E a gente, quando a gente escuta algumas coisas, a gente repensa. E quem sabe, né, em outras oportunidades, a gente pode ter respostas melhores, né? Então, muito obrigada, viu, Inês? Obrigada pela sua colaboração. Obrigada a todos. Professora Cristina, professora Sigrid, Inessa, Dayana, coordenadora do Materno Infantil, e eu. Agradecemos a vocês, né, estarem conosco, a primeira participação do Estado de Minas, né, vivemos um momento extremamente crítico. Então, muito obrigada pela contribuição, né? Convido todos que estiveram conosco hoje a participarem das outras reuniões de outros estados. Teremos mais outras 7 reuniões do Estado de Minas,
mas um agradecimento muito especial a vocês, que nessa primeira reunião do Estado de Minas nos ajudam tanto no enfrentamento deste problema tão grave que tem para os nossos gestantes e puérperas, para a sociedade como um todo. Muito obrigada, sejam bem-vindas a Minas. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, muito Tchau, obrigada. obrigada. Todo mundo. Bom fim de semana, gente. Obrigada, Parabéns a gente. todos. Gabriel, obrigada, Gabriel. Obrigada. Um abraço, gente. Agradeço a presença.